Em muitos casos, o poder público busca parcerias para administrar e reaproveitar parte do que é descartado pela população. Vamos ver na reportagem como uma comunidade se organizou para coletar e reciclar materiais. Bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. Uma comunidade se organiza e cria a Copermiso, Cooperativa Mista de Trabalho e Produção da Zona Oeste. Ela foi criada no bairro Jardim São Geraldo a partir da necessidade da comunidade, a cada chuva, se depararem com a enchente e o transbordamento do valão. Então, a princípio, a Associação de Moradores organizou 10 chefes de família desempregados. Eles começaram a coletar esse material, não só do valão, mas também das ruas e dos terrenos baldios. Em pouco tempo, eles conseguiram uma sede e passaram a coletar, pesar, separar, prensar e vender o material reciclável. Nós aprendemos que, assim, com esse nosso trabalho, que além de estar gerando trabalho e renda para as pessoas da comunidade, nós também poderíamos colaborar muito com o resgate de coisas que poderiam estar indo para o meio ambiente, a recuperação, a reutilização e também a recuperação de pessoas. Hoje, alguns dos cooperados voltaram aos estudos, como o Rony, que já foi morador de rua. Entrei na escola na sexta série, passei para a sétima no meio do ano e estou indo, estudando aí. Saio do largo aqui daqui às 5, vou para minha casa, tomo meu banhozinho, 15 para as 7 estou entrando na escola. A vida na rua não é um trabalho, né? Aqui é um trabalho, aqui sim é um trabalho digno, onde eu tenho o meu sustento, que é o meu ganha-pão. Eliseu também morou nas ruas depois que veio de Minas Gerais para tentar a vida no Rio de Janeiro. Ele tem planos para voltar à escola. Enquanto isso, aproveita o tempo livre no trabalho para ler na biblioteca da cooperativa. Olha, eu leio 2 livros por mês. Alguns livros, uns eu comprei, outros eu consigo mais aqui na cooperativa quando vem, que as pessoas jogam fora. Então eu venho aqui e peço e levo para me ler. Eu leio Jorge Amado. Ultimamente estou lendo mais Paulo Coelho, porque Jorge Amado eu já li quase todos do Jorge Amado eu já li. Agora estou lendo Paulo Coelho. Na cooperativa, as decisões são tomadas coletivamente. Todo o lucro é dividido entre os trabalhadores e eles optaram por uma remuneração com base na produtividade individual. Para mim é importante, não só o meu salário, como a minha autoestima. Minha autoestima melhorou muito. Hoje eu tenho capacidade de levantar cedo, de trabalhar, entendeu? Eu gosto de trabalhar. Além de reciclar, a cooperativa também está gerando renda por meio da arte. Descobrimos que nós tínhamos na comunidade, agora nós temos mais de 200 mulheres que trabalham na produção de artesanato de tapeçaria, né? Com técnica de amarração, de fuxico, e com jornal, com vidro, com reutilização de coador de café usado, quer dizer, várias técnicas. E aí a gente viu que aqui tem um potencial muito grande. É onde a gente tira a nossa renda. Então, acho assim, super importante, porque também estamos limpando, né? Ajudando a limpar a natureza, porque coisas que as pessoas às vezes jogam em valões, jogam em rios, e a gente está reaproveitando garrafas PET, também fazemos bolsa e várias outras coisas, né? Então, quer dizer, disco, também fazemos bolsa com disco, CDs, tudo aqui é reaproveitado. Essas mulheres formaram o grupo Mãos Brasil para levar o artesanato ao mercado exterior. Já há encomendas de países como a Holanda e o Canadá. E nós sempre estávamos esperando que o poder público desse resposta para as nossas demandas. E nós aprendemos na prática que nós, enquanto sociedade civil organizada, podemos sim dar a nossa contrapartida também. Professor Gaudêncio, eu queria aproveitar esse vídeo para fazer a pergunta da Caterine, da TV Escola de Anápolis, que diz o seguinte: a economia solidária propõe a solidariedade como prática cotidiana. Ela gostaria que vocês relacionassem a economia solidária, essa ideia, com o ensino-aprendizagem nas escolas. Primeiramente, eu gostaria de fazer um paralelo entre os 2 vídeos que a gente viu. A gente viu, digamos, a potencialidade da tecnologia, quanto no seu poder destrutivo, quanto criativo. Eu gosto muito da ideia do Botmore, que diz que quando a tecnologia é democratizada, ela é a extensão de membros e sentidos humanos. E agora nós estamos vendo a capacidade dos seres humanos criar a própria subsistência de uma forma coletiva, daquilo que a sociedade joga fora, do lixo.
E vemos também duas formas de trabalhar o lixo, uma muito precária e a outra do lixo extraindo arte, extraindo criação humana. Eu acho que isso mostra que o ser humano é mais forte do que o capital. E ele pode, se o capital, na sua exploração e a tecnologia utilizada para o capital, o ser humano pode ter capacidade coletivamente, desde que queira, se organize a mudar essa sociedade. E ali sim, a economia solidária pode nos ensinar muito do que é fazer não uma educação competitiva, não uma educação que meça as pessoas, mas uma educação que emancipe, construa sujeitos, que tenham capacidade de reivindicar os seus direitos, que não delegue ao governo, ao prefeito, mas que o prefeito e o governo, enfim, as autoridades instituídas, sejam aquelas que cuidem daquilo que a sociedade organizou, que é a riqueza, que é o direito à vida, que é o direito à cultura, que é o direito à arte. Eu acho que os dois vídeos mostram, de um lado, a possibilidade da sociedade e dos seres humanos, e de outro, a violência de uma sociedade que se apropria da tecnologia para poucos. O grande desafio não é criar cooperativas de lixo. Esta é uma luta de sobrevivência. O grande desafio é utilizar a tecnologia para que as pessoas gerem tempo livre, trabalhem menos. Então, eu acho que é isto que nós temos que discutir no chão da escola. Muito realista, porque como diz aí a líder da comunidade, a gente viu que se a gente não se organiza, a gente não gera a própria subsistência. E além disso, convive com problemas. Quando chove, o lixo vem para a rua, degrada a natureza. Então o vídeo tem N dimensões para a gente se apropriar, inclusive para um debate com os alunos e para mostrar que nós podemos fazer uma aprendizagem solidária a partir de uma realidade rebelde, adversa, e aí construir novas realidades. E aí, professor Paul, pelo esse vídeo a gente pode ver que o desenvolvimento sustentável é o princípio básico da economia solidária, né? Como mostraram ali as pessoas que deram entrevista, como comentou o professor Gaudêncio, né? Do que a comunidade, se organizando com que as pessoas jogavam fora, né? O que as pessoas descartavam. Há um desenvolvimento daquela comunidade agora de forma sustentável. Pois é, a beleza desse vídeo é que tudo parte de uma enchente, não é verdade? As pessoas jogam lixo no valão, o valão transborda quando chove e entra na casa das pessoas e causa um estrago imenso. As pessoas vão defender as suas casas, fazendo com que 10 desempregados passem a coletar para a comunidade aquilo que está entupindo o valão. E descobrem uma mina. Que vão ocupar dezenas de outras pessoas, moradores de rua, etc., que não só ganham trabalho, mas se recuperam como seres humanos, voltam a estudar, voltam a ler. Mas o mais fantástico são as 300 mulheres que, a partir dessa coleta, começam a gerar e a criar coisas tão bacanas que chegam a ser exportadas. Eu diria que a conclusão é uma só: nós estamos criando uma outra sociedade. Isso não vai desaparecer, não vai parar de crescer. Os jovens vão entrar, outras comunidades vão descobrir a mesma coisa. Só queria chamar a atenção de que o lixo hoje é um problema insolúvel para as grandes cidades. A quantidade de lixo que se gera praticamente ameaça o meio ambiente, a saúde e assim por diante. E não há nada que se joga fora que não possa ser reciclado. Nada. Inclusive o que nós defecamos, assim, tudo pode ser reciclado. Nós temos que passar para uma economia que não desperdice mais nada e gere, através disso, uma sociedade mais igualitária e de gente mais feliz. A gente está na reta final do programa, finalzinho. Gostaria de ouvir agora as considerações finais de vocês sobre o que debatemos aqui. Queria começar pelo Rodrigo. Bom, eu fico muito emocionado e acho incrível ver esse tipo de exemplo que mostra sempre como o Brasil, nós temos brasileiros muito empreendedores, o brasileiro ele é criativo, ele é inovador. Na área social, nós temos uma nova profissão que foi criada nos últimos 20 anos nos Estados Unidos, que são os empreendedores sociais. E o Brasil é o país no mundo com o maior número de empreendedores sociais. Então nós temos também uma população muito criativa. E eu vejo que a gente tem que canalizar essa criatividade para atividades mais produtivas.
Hoje se fala muito nos Estados Unidos e agora cada vez mais na América Latina na economia da base da pirâmide, né, que são novas estratégias das empresas para desenvolverem produtos de menor custo para serem consumidos pela base da pirâmide. Eu vejo que nós precisamos cada vez mais orientar esse tipo de ação e discussão, e inverter um pouco, não pensar as comunidades de baixa renda, as pessoas de baixa renda, como meros fornecedores de mão de obra ou de produtos. Ou de bons produtos para serem consumidos por uma elite, Exatamente, mas eles devem ser criadores. As empresas, o setor privado, o nosso sistema deveria investir na capacidade criativa dessa população de baixa renda, para que essa população de baixa renda possa estar criando seus próprios empreendimentos. E assim nós estarmos empoderando, nós estamos criando esse protagonismo comunitário que vai, na minha opinião, criar um movimento bastante importante de transformação da nossa sociedade. Então eu acredito muito na força e no poder desses brasileiros, né, de conseguirem, enfim, lutar pelos seus sonhos, realizar esses sonhos. Essa é uma das formas mais viáveis da gente ser feliz e ajudar na construção do mundo melhor. Obrigada, Rodrigo. Professor Gaudêncio. Eu acredito que o teu programa também sinaliza para a gente, né, que é fundamental que a gente lute para construir uma forma de sociedade em que o trabalho, de fato, não seja mutilador de vida, de direitos, mas seja promotor de direitos e de vida. E aí, as várias formas de educação, a educação escolar, a educação das práticas sociais, a educação de uma cooperativa, elas podem se constituir em mediações para essa travessia. E nessa travessia, eu acho que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem que ter políticas distributivas, políticas emancipatórias de emprego e renda, e ter políticas de reformas estruturais. No Brasil existem reformas profundas, como a reforma agrária, nós temos 20 milhões sem terra, temos milhares de boias frias. Então a escola tem um papel crucial para ir conscientizando, para ir produzindo capacidade de ler a realidade. Como há poucos dias eu li uma crônica do Veríssimo e dizia que um aluno lhe fez uma pergunta: Veríssimo, você sabe ler? E ele ficou muito contrariado até no início, mas depois disse: que leitura a gente faz da realidade? E eu acho que a escola básica tem esse papel. Eu sempre debato com os meus alunos, com professores, uma ideia de um italiano chamado Antonio Gramsci, que dizia que a escola de Torino para os trabalhadores tinha que ter 3 funções ao mesmo tempo: ajudar a ler a realidade, ajudar as pessoas a querer mudar a realidade e a organizar-se para poder mudá-la. Eu acho que esse é o grande papel da escola básica, da graduação, da pós-graduação, em qualquer espaço. Obrigada, professor Gaudêncio. Professor Paul. Olha, o que faltou talvez discutir hoje, mas segue logicamente do que nós já dissemos, é que o desenvolvimento tem que ser comunitário. É muito difícil que, por iniciativa de uma única pessoa, ou de poucas pessoas, a situação de uma comunidade pode mudar. Então, o primeiro passo é unir a comunidade. O último vídeo nosso mostra isso. Quer dizer, lá o Campo Grande só pôde dar o primeiro passo porque eles já estavam associados. Eles já resolveram enfrentar a questão da enchente coletivamente. Então, o primeiro passo é organizar a comunidade. Dar caráter de comunidade a essas pessoas que elas não têm espontaneamente. E nesse primeiro passo fundamental, existe uma figura que é o agente de desenvolvimento. Esse agente de desenvolvimento pode ser o professor, pode ser também o agente de saúde, pode ser o padre, mas eu acho que o professor é uma figura estratégica. Ele tem a formação, ele tem o prestígio, inclusive, ele tem acesso direto aos jovens, através dos jovens também aos pais. O professor poderia ser um magnífico agente de desenvolvimento local, que já estamos começando a desenvolver sistematicamente no Brasil e em outros países também. Vocês têm mapeado esses empreendimentos no Brasil de economia solidária. Quem tem sido o agente, de uma maneira geral, de desenvolvimento local? Não sabemos. O que está acontecendo é que esse mapeamento está em processo. Nós estamos aplicando um grande questionário. Provavelmente teremos históricos, teremos respostas à sua pergunta, mas vou ter que voltar para cá no fim do ano, no começo do ano que vem, possivelmente podendo responder a sua questão. Tomara, voltaremos então. Obrigada, professor.
Bom, a série Educação e o Mundo do Trabalho termina aqui. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação, como sempre, foi fundamental. Eu agradeço também as presenças do Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Do Gaudêncio Frigoto, professor do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E do Rodrigo Baggio, diretor executivo do Comitê para Democratização da Informática. Lembre-se, você pode enviar para a nossa produção relatos de experiências bem-sucedidas da sua escola. Basta mandar para a nossa caixa postal 50050, CEP 200-62-970. Ou, se preferir, acesse o nosso site www.tvebrasil.com.br/salto. Até a próxima série.